Bom dia, então, dando continuidade aqui a esse Vivendo 2022, eu sou o Fábio Ramalho, ginecologista. A gente vai abrir aqui agora para algumas discussões, não menos importantes, dentro da fisioterapia, exercícios físicos e a dor crônica. Estaremos juntos aqui com a doutora Alexandra Raffaini, doutora Marília Favre, Isabela Parente e Érica Clemente. A gente vai iniciar primeiro vendo um vídeo e depois a gente parte para as discussões. Olá, tudo bem? Meu nome é Marília Frari e eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a minha prática da atuação da fisioterapia na endometriose. Então, é muito comum as mulheres com endometriose terem dor pélvica, terem dor para fazer xixi, para fazer cocô e o mais comum, dor na relação sexual. Então, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como que funciona a jornada da mulher na fisioterapia pélvica. Primeiro a gente vai fazer uma avaliação. Nessa avaliação, eu vou entender tudo o que está acontecendo com a paciente, todos os sintomas urinários, todos os sintomas sexuais e todos os sintomas intestinais. E depois a gente vai fazer uma avaliação da musculatura da pelve, para a gente entender como estão os músculos da pelve, se eles estão tensos, se eles estão doloridos e principalmente se eles estão causando a dor que a paciente está apresentando. Depois a gente vai fazer uma avaliação do assoalho pélvico, que é um músculo lá da vagina, como se fosse um exame ginecológico, mas para a gente entender se o músculo está dolorido, se ele está fraco, se ele está tenso. E aí depois a gente vai conseguir explicar para a paciente como é que vai funcionar o tratamento específico para ela. Olá, é um prazer estar participando do Vivendo, esse evento em prol da endometriose. E a endometriose é uma doença que acomete 6,5 milhões de brasileiros. Então, nós precisamos divulgar para essas mulheres a importância da atividade física dentro da prevenção e do tratamento da endometriose. A endometriose, ela tem uma relação íntima, digamos assim, com a dor, causando uma dor crônica nessa região da pelve. Por quê? Porque a endometriose é o quê? É a migração do tecido do endométrio para fora do útero. E ela causa inflamações e lesões nos órgãos. Essas inflamações geram dores, então causam disfunções nessa cavidade pélvica. E muitas vezes essas mulheres elas acabam sofrendo de tanta tensão muscular, de retração, retração na postura, retração nos músculos do assoalho pélvico. Então é importante a gente resgatar a mobilidade articular, resgatar a força para que a gente consiga sim melhorar a função dessa região e também que a gente consiga aliviar as dores, os sintomas que tanto causam desconforto e afetam a qualidade de vida das mulheres. Bom, então como a gente falou da disfunção dessa região pélvica, certo? Nós iremos aqui fazer um trabalho de liberação miofascial. Por quê? Porque existe um encurtamento dos tecidos que revestem todo, que fazem parte do assoalho pélvico. Então a gente vai fazer um trabalho de liberação miofascial para que a gente consiga, através da liberação miofascial, sensibilizar mais essa região para que ela possa responder melhor aos exercícios, para que ela possa ganhar mais amplitude de movimento, mais relaxamento. Então a gente vai sentar no bolo de liberação miofascial. Eu vou cruzar a minha perna e vou expor a minha região glútea para sentir os efeitos dessa liberação. Por quê? Porque o glúteo ele faz parte dessa região pélvica. Então, eu vou passar o rolo de um lado, vou fazer aproximadamente 5 a 10 repetições. Vai causar um certo desconforto, mas esse desconforto vai depois ser revertido em melhoria de movimento, tá? Faz um lado, faz o outro. E além da liberação miofascial, nós iremos fazer também um trabalho de mobilidade antes de iniciar os exercícios. Então você vai pegar uma colchonete e você vai empurrar o quadril para frente e volta, para que a gente possa resgatar a amplitude
de movimento e preparar as articulações para melhor receber os exercícios para essa região. Uma vez realizando os movimentos de liberação miofascial e de mobilidade articular, uma sugestão é a elevação pélvica. Então, como existe um processo inflamatório, o exercício físico ele tem esse poder analgésico e ele também ajuda a desinflamar todas essas regiões, então minimizando assim a dor e o desconforto. Mas a gente precisa também fortalecer essa região. Então, a gente vai colocar os pés em cima de um banco, de algum aparato e vai elevar o quadril e volta. Aí a gente vai fortalecer glúteo e vai fortalecer a região posterior da coxa. E quando a gente fortalece essa região acaba ficando menos vulnerável à dor e ao desconforto que a endometriose causa. E eu ainda adiciono uma bolinha para que a gente possa fazer, além da elevação pélvica, a gente possa fazer uma adução aqui do quadril, gerando aqui também um fortalecimento do assoalho pélvico, porque existe uma hipertonia do assoalho pélvico, mas isso não quer dizer que exista aí uma forma correta de usá-lo e de contraí-lo. Então, aqui a gente vai contrair e relaxar, resgatando dessa forma a forma correta, né, que o músculo deve trabalhar, sendo capaz de relaxar e de tensionar da forma benéfica. Além desses exercícios, é interessante também a gente fortalecer e melhorar a postura, que acaba ficando muito retraída por conta das cólicas e das dores ocasionadas pela endometriose. Então, eu recomendo também o que a gente chama de pullover, que é um movimento que vai fortalecer costas, peito e vai também promover um certo alongamento do peitoral. Quando eu levo o halter atrás, eu promovo o alongamento do peitoral e quando eu trago, eu fortaleço tanto costas como peito. Então, dessa forma, eu vou minimizar os efeitos, digamos assim, danosos que a endometriose causa em relação aos vícios posturais. Acaba gerando essa postura mais de retração, de defesa. Além desses exercícios, eu recomendo também o trabalho aeróbico. O trabalho aeróbico, ele vai facilitar e favorecer uma liberação dos hormônios que são analgésicos, verdadeiros analgésicos, e além de serem analgésicos, eles também vão minimizar o crescimento, o desenvolvimento do estrogênio, que é combustível para o surgimento da endometriose. Então, eu vou resgatar aí a mobilidade articular, a força dessa mulher que sofre de endometriose, vou tornar o corpo dela mais forte, menos vulnerável à dor e vou também tornar ela mais resiliente através desse analgésico natural que a atividade física oferece. Bom, então a gente teve a oportunidade de ver aí algumas dicas aí no vídeo, tanto da Marília quanto da Érica. É muito bom assim a gente ter contato com essas orientações de uma forma tão clara. Mas antes da gente falar diretamente sobre isso, eu gostaria um pouquinho que todas falassem um pouquinho em que momento a gente deve iniciar a ação em pós-operatório, pré-operatório. Vocês têm alguma preferência de receber essas pacientes? Vou começar com a Alexandra, que é especialista na dor crônica, aí para falar, será que a gente precisa, antes de entrar numa cirurgia, já fazer uma primeira consulta com a especialista na dor? Fala aí para a gente, Alexandre, um pouquinho. Sobre a endometriose, que é uma doença bastante prevalente. Acho que meu microfone não estava funcionando, né? Agora está funcionando? Não, agora tá. Agora estamos escutando, sim. Então tá certo. Eu agradeci o convite, parabenizei o Patrick e toda a organização sobre esse evento tão importante. Vou começar me apresentando. Eu sou Alexandra Raffaini, eu sou médica especialista no tratamento da dor. E essa pergunta é uma pergunta que sempre me
fazem, né? Quando que eu devo procurar um médico de dor? Isso em diferentes causas de dor. Dor lombar, dor pélvica. Na realidade, a gente não tem uma resposta exata, né? Sempre o paciente deve procurar um médico de dor antes da cirurgia? Não, não sempre. Mas eu vou falar alguns dados e depois a gente vai tirar as nossas próprias conclusões. Primeiro, a gente sabe que a endometriose ela é capaz de provocar disfunções do nosso corpo que vai além da doença em si. E essas disfunções, elas não são tratadas com a cirurgia nem com bloqueio hormonal, por exemplo. Então, se o paciente ele apresenta essas disfunções que foram causadas lá no início pela essa inflamação pélvica, e após a cirurgia, sendo que essa cirurgia não vai consertar, entre aspas, né, tratar essas disfunções, ele vai permanecer com a dor devido a esses problemas. Então, a gente tem esse fato. A endometriose, ela causa uma dor por si só, mas ela causa outros problemas no nosso corpo que também geram dor e que, depois de causados, eles têm um tratamento diferente do tratamento para a endometriose. Além disso, um outro fato que é bastante importante é que os estudos eles já mostram que já na dor aguda existem transformações neuronais no nosso corpo, no sistema que transmite essa informação de dor, desde onde ele é gerado, lá na pelve, por exemplo, como no caso da endometriose, até ele ser percebido no nosso cérebro, que essas alterações elas acabam amplificando a percepção de dor. Então, veja lá, vamos ver comigo. Se a gente sabe que desde um pós-operatório imediato de qualquer cirurgia, por exemplo, de uma cesárea, existem alterações neuronais com aumento de liberação de neurotransmissores, aumento de receptores que transmitem essa informação de dor, ou seja, todo o sistema que é responsável pela transmissão da informação de dor, ele fica mais em alerta e amplia essa informação de dor, isso é algo que também tem que ser tratado em paralelo. Então, se a gente sabe que existem essas duas alterações bastante importantes e prevalentes na endometriose, que é a sensibilização, que é essa alteração do sistema que transmite a informação de dor, e as disfunções miofaciais, que a gente vai conversar bastante agora nesse módulo, quando que eu devo procurar um médico de dor? A gente sabe que essas disfunções elas são muito prevalentes em todos os pacientes com endometriose, desde lá do início. Mas grande parte acaba melhorando com um tratamento cirúrgico, medicamentos, e aí, espontaneamente, eles vão melhorando. Os pacientes que eles têm dores mais incapacitantes, sejam eles cíclicas, e os pacientes com dores contínuas, são pacientes que a gente tem que ter mais alerta. Esses pacientes eles têm maior quadro de sensibilização, e esse quadro de sensibilização, ele provavelmente ele é responsável por essa intensidade maior dos sintomas, que apareceu com o passar do tempo, e também pela dor contínua, assim como a dor miofacial. Então, o que eu costumo falar para os meus colegas, inclusive, porque eles me perguntam quando que eu devo encaminhar para o médico de dor, e também para os pacientes que estão nos assistindo, para quem sofre com dor, ou conhece alguém que sofre com dor, se a dor é muito intensa, se a dor ela deixou de ser cíclica, passou a ser contínua, ou se a dor não é intensa, mas leva a uma incapacidade na vida diária do paciente, aí ele deve procurar um médico de dor. Você vai me falar assim, mas como uma dor não intensa causa incapacidade? Então, se aquela dor impede o paciente de ter relação sexual, se impede o paciente de ter as atividades de lazer que ele gosta, impede ele de dormir de uma maneira adequada, ele deve ficar atento e procurar um especialista. Isabela, você prefere, vamos dizer assim, receber a paciente já em pré-operatório, ou, vamos dizer assim, uma paciente com endometriose que a gente vislumbra que vai precisar fazer uma cirurgia e a gente já sabe ou que ela vai ter uma reabilitação ou da parte urinária mesmo. Você prefere conhecer essa paciente antes de ter abordagem cirúrgica? Como que é a sua abordagem nesse aspecto? Bom dia, pessoal. Um prazer estar mais um ano aqui nesse evento tão grandioso. Queria agradecer a todos da organização, ao Patrick, pelo convite. Então, Fábio, é muito interessante a gente, fisioterapeuta, fazer uma avaliação no pré-operatório, porque a gente já vai conseguir fazer algumas orientações de acordo com sintomas urinários, caso ela apresente, ou não, né?
que às vezes essas pacientes ficam sondadas por algum tempo, tem algumas dúvidas com relação ao pós-operatório imediato. A gente já pode fazer uma avaliação mais detalhada desse assoalho pélvico pré-operatório, já tem várias orientações, vários exercícios que já podem ser orientados antes desse procedimento cirúrgico, né? Então, Marília, você prefere também conhecer a paciente antes? Você gosta do susto do pós-operatório, chegar uma pelve toda desvitalizada lá? Como que é essa? Bom, acho que primeiro quero agradecer também por estar aqui, estou muito feliz. Mais um ano poder explicar um pouco sobre a fisioterapia. Bom, sua pergunta já foi... me direciona para o óbvio, assim, é óbvio que eu vou preferir sempre fazer o trabalho com a fisioterapia antes da cirurgia, porque, como todo mundo já explicou sobre a tensão muscular que isso vai causar, se a paciente já vai para a cirurgia livre de tensão, livre de dores, simplesmente tem um foco de endometriose, o que precisa realmente ser trabalhado pelo procedimento cirúrgico, quando ela volta da cirurgia, ela já está muito melhor. Entendeu? Então, sim, eu sempre vou preferir fazer o trabalho da fisioterapia pélvica antes, e aí todas as pacientes, elas também reparam nisso, que o pós-operatório é muito diferente do que uma colega fez e não fez a fisioterapia. Então, a fisio antes é sempre a minha bandeira. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade dessa integração do pré, intra e pós-cirúrgico, mas vocês mostraram que realmente é muito importante, até para engajar as pacientes. Às vezes elas estão tão sofredoras pela preparo cirurgia, ela fala, doutor, não me dá mais nada, eu quero só fazer a cirurgia, né? E aí, indo nessa daí, só fazer a cirurgia, a gente, Érica, precisa do exercício físico em vários aspectos, em vários momentos, né? Dentro da nossa vida cotidiana, e os diversos tipos de exercícios também são importantes. Então, naquela paciente que está sofrendo um pouco de dor, você tem um preparo diferente na parte da educação, dos exercícios, do que a paciente permite fazer de exercício, você trabalha isso de uma forma diferenciada quando você está no pré e pós. Eu sou sincero, eu tenho dificuldade de reabilitar no pós-operatório as pacientes, o que eu posso fazer, em que momento. Então, como você trabalha um pouco esse pré e pós, quando uma paciente chega para você já falando que vai realmente ser operada? Bom, primeiramente, o exercício ele deveria ser uma recomendação básica obrigatória não só para as mulheres com endometriose, né, mas para a população de uma forma geral. Hoje é amplamente divulgado os inúmeros benefícios da atividade física, então eu procuro sempre fazer uma abordagem muito customizada, né, porque existem diversos níveis, né, digamos assim, que a paciente sente de dor ou de relatos em relação ao comprometimento da sua qualidade de vida. Então é muito importante, penso eu, que o profissional de educação física esteja atento às queixas para que ele possa direcionar essa intervenção o mais adequada possível. E penso também em desmistificar a ideia de que o exercício, você precisa sentir dor, né? Existe até aquele bordão, no pain, no gain, né? Então isso acaba afastando, imagina aquela paciente que já chega com dor e que chega para fazer exercício ainda induzida no sentido de que tem que sentir dor para ter resultado. Então, eu penso que nós, profissionais de educação física, precisamos entender o universo daquela paciente para que a gente possa entender o que é que ela gosta de fazer, né? E aí, a partir daí, desenvolver um plano de exercício, um programa de exercícios dentro das questões, digamos, que ela tem prazer em fazer, se ela gosta de dançar, se ela gosta, de repente, de caminhar ao ar livre, e a partir daí você tentar trazer o exercício a momentos de prazer para que ela possa gerenciar melhor essa dor. E no pré-operatório, ela vai fortalecer o corpo dela e vai ficar mais resiliente às dores, e a resposta no pós-operatório também vai ser muito mais positiva, não tenha nem dúvidas. Ela fala aqui, por exemplo, uma pergunta que ela sente muita dor de endometriose e não tem vontade de me mexer. Devo me exercitar mesmo assim? Você já falou um pouco, mas não pode ser pior a dor, mas tem que mexer, né? Tem que mexer, porque o exercício físico, primeiro que a endometriose, ele causa a inflamação, né, dessas células do endométrio que vão para fora do útero, e aí o que acontece? O exercício ele tem esse poder de desinflamar, porque ele melhora o metabolismo e, consequentemente, todos os processos do seu organismo irão responder melhor. Então, existem já estudos que até demonstram que o exercício ele melhora a produção da microbiota intestinal, que favorece essa desinflamação,
Fora a analgesia, digamos assim, que a liberação de hormônios, né, que o exercício provoca, traz para a mulher, traz toda aquela sensação de bem-estar. Então, assim, ela tem que se mexer, porque se ela ficar parada, aquela dor não vai passar, aquela dor vai piorar, né? E a gente tem que saber como gerenciar essa dor. E o exercício é um tratamento não invasivo excelente para esse gerenciamento da dor. Isabela, assim, se a gente pega uma paciente que a gente opera ela pergunta para mim, eu sempre vou ter que fazer uma fisioterapia em pós-operatório? Aí vou falar de um caso mais genérico para que atinja mais as pacientes. Eu fiz uma cirurgia não tão grande, mas eu tinha muita dor, não conseguia me mexer direito. Eu preciso sempre fazer fisioterapia no pós-operatório? O que você acha? Bom, muitos pacientes perguntam, né, vem com essa dúvida. É muito importante a gente fazer um acompanhamento dessa paciente no pós-operatório, ver como é que ela vai responder esse procedimento cirúrgico, se tem algumas queixas e trabalhar também, se ela está sem dor, se ela ficou bem com a cirurgia, a gente pode trabalhar para ela se manter sem dor, né? Então, como a Érica já falou, existem as posturas antálgicas, né, que devido a esse processo crônico da dor, as pacientes vão adquirindo a diminuição de mobilidade pélvica, e muitas mulheres também têm dor na relação sexual, né? Algumas conseguem ter uma melhora, dependendo de onde tem os focos da endometriose com o procedimento cirúrgico, mas não contraindica uma avaliação e a fisioterapia no pós-operatório. Até porque, como elas têm dor, provavelmente elas vão ter esse tônus aumentado de assoalho pélvico. Então, a gente precisa normalizar esse tônus para daí, então, conseguir trabalhar no fortalecimento do assoalho pélvico, trabalhar uma mobilidade pélvica, exercícios respiratórios. Então, a gente pode contribuir demais no pós-operatório dessas mulheres com endometriose e com dor crônica. E Marília, naquelas pacientes que a gente está tentando, por diversos motivos, operar, ou por motivos da vida dela, ou aquelas pacientes até no SUS, que tem uma fila de espera que é interminável, o trabalho fisioterápico pré-operatório pode ajudar ela nesse momento de aguardo? Como que a gente pode dar um alento para elas com a fisioterapia? Com certeza, a fisioterapia pélvica pode beneficiar quando a paciente não pode ou tem algum impedimento para a cirurgia naquele momento. E pelo nosso fato de avaliarmos a musculatura, descobrirmos quais são os músculos que estão tensos e que geram a dor, o nosso trabalho, então, é manipular essa musculatura. E pode ser, muitas vezes, quando a gente pensa em manipular, parece que vai sentir mais dor, mas a liberação miofascial, muitas vezes, pode ser sutil, prazerosa, e vai aliviar, e a gente ensina essa paciente a que ela tenha as atividades de vida diária dela, que ela possa, então, fazer o exercício físico e esperar o período da cirurgia. Muitas vezes vai ter o foco ali de dor causando aquela inflamação, mas a fisioterapia tem vários equipamentos para minimizar a dor, modular a intensidade e a percepção que o cérebro percebe sobre a dor. Então, sim, a fisioterapia consegue dar uma boa qualidade de vida para a mulher que não pode operar naquele momento. E, Alexandre, assim, a gente recebe sempre pergunta, eu não tenho uma doença tão grande, ou os achados não são tão grandes, mas por que dói tanto a endometriose? A gente tem como responder alguma coisa de uma forma simplificada, por que dói tanto a endometriose? Essa é uma pergunta super interessante, né? Porque muitas vezes os pacientes até eles são duvidados da própria dor que sentem, porque o acompanhante fala assim, mas todo mundo fala que ela não tem muita lesão, como que ela pode sentir tanta dor? Ou elas se comparam com outra pessoa que tem muito mais lesão e não sente nada, isso acontece muito. Mas o que acontece é que assim, a medicina ela avançou muito realmente nos exames de imagem, identificar alterações anatômicas, mas ainda ela não consegue identificar essas estruturas de uma maneira mais profunda que causam a dor. O que eu quero dizer com isso? Ela consegue identificar as lesões de endometriose ali, a alteração anatômica, mas não o grau de inflamação que aquela lesão ela causa. Não todos os transtornos, as disfunções neuronais, vamos dizer assim, essa mudança na condução da transmissão de dor.
Esses exames eles não são capazes de identificar o aumento de receptor, aumento de neurotransmissor. E, resumindo, esses exames eles são bons para fazer uma avaliação anatômica, mas não da dor do paciente. Então, nunca a gente vai quantificar a dor do paciente, seja ela qual dor for, tá? Principalmente na endometriose, dependendo do número de lesões. As lesões elas vão ajudar a indicar a cirurgia, ao cirurgião a se programar para a cirurgia, né? Estar preparado para o ato cirúrgico, mas não como um fator prognóstico para a dor. Você já falou um pouco para a gente, né, Alexandra, sobre da sua importância, mas para esclarecer até um pouco mais, por que eu tenho que te mandar, eu sou ginecologista, eu sou médico, por que eu tenho que mandar para uma paciente que está em tratamento de endometriose e já com dor crônica estabelecida, por que eu tenho que mandar para o médico da dor? O que você atua diferente do que eu posso fazer como ginecologista e como cirurgião? Explica um pouquinho mais para a gente, porque eu acho que as pacientes têm um pouco de resistência e falam, você vai me dar para o médico da dor crônica, doutor? Só tenho endometriose, é grave, mas é só endometriose. Você tem razão, realmente existe esse preconceito em achar que o médico de dor vai ser um médico que é paliativo, que ele não vai tratar, não vai conseguir tratar essencialmente o problema, ele só vai medicar, só vai tratar sintoma. Na realidade, a gente tem que olhar um pouquinho para trás e entender a dor como doença. Se a gente pensar que aquelas pacientes que elas, por algum motivo, seja por endometriose, seja por uma hérnia de disco, seja por causa de uma enxaqueca, ela desenvolveu alterações no sistema dela que transmite a dor, que essas alterações por si só, elas aumentam, amplificam a intensidade da dor, e depois de tratado o problema, elas mantêm a dor, a gente precisa enxergar essa dor crônica como a doença em si, e algo que tem que ser tratado em paralelo. Então, vamos voltar para a sua pergunta. Por que eu devo encaminhar para o médico de dor? Porque eu sei que esses pacientes que eles apresentam dores incapacitantes ou dores contínuas por mais de 3 ou 6 meses, eles apresentam disfunções independentes da endometriose e que precisam ser tratadas e diagnosticadas em paralelo, separadamente. Então, qual que vai ser a atuação do médico de dor? Ele vai identificar e diagnosticar essas disfunções, então vai ajudar, junto com a fisioterapia, a diagnosticar as disfunções miofaciais, essas contraturas que contribuem com a manutenção de dor após a cirurgia, são uma das principais causas de dor, de uma dor que permanece após uma cirurgia bem realizada, né? Então, aqui a gente vai falar de cirurgias bem feitas, né? Em que foram ressecadas todas as lesões de endometriose, mas, muitas vezes, mesmo após uma cirurgia maravilhosa, o paciente permanece com dor. E aí, remete àquela nossa fala inicial. Por quê? Porque existem outros transtornos que foram gerados por causa da endometriose, mas não foram curados com a cirurgia. Então, o médico de dor, ele vai atuar ajudando a diagnosticar se esse paciente ele tem alguma dor neuropática por causa da endometriose, ou seja, a endometriose acabou contribuindo por uma inflamação ou compressão em algum nervo que leva a uma dor diferente da dor da endometriose. Ela vai diagnosticar se existe alguma disfunção miofacial junto sempre com a fisioterapia, se existe quadro de sensibilizações. Todas essas outras disfunções que elas estão presentes, elas dificultam o pós-operatório cirúrgico, né? E elas acabam necessitando de um tratamento diferente do tratamento cirúrgico. E uma pergunta que eu gostaria de escutar todas aí, vocês todas nas suas áreas e experiências, em relação ao gatilho de dor, ou seja, aquela exercício, aquele movimento, aquela ação que você faz e que começa a dar dor, ou piora a dor. Muitas pacientes falam, doutor, eu não faço isso porque começa, ou a relação sexual, só de olhar, só de começar a ter o contato sexual, tem um gatilho de dor, ou quando eu vou fazer uma atividade física. Então, Érica, você trabalha essas perguntas, né, na sua avaliação física prévia, como você trabalha e identifica esses pontos de início da dor? Como eu falei anteriormente, né, procuro fazer uma abordagem bem individualizada, porque a gente sabe que essa questão da dor é uma questão, digamos assim, muito subjetiva. Cada paciente, né, relata uma intensidade distinta, e é muito importante eu, enquanto profissional de educação física, entender, né, os momentos que ela sente dor, e como eu falei anteriormente, tentar conhecer essa paciente, fazer ela se conhecer para que ela possa entender o que é que ela gosta de fazer, o que é que ela não gosta de fazer,
porque muitas vezes associa-se que o exercício, né, pode gerar dor. Então, assim, precisa desmistificar, como eu falei anteriormente, essa associação do exercício à dor. Segundo, desmistificar de que o exercício ele precisa ser longo, extenuante. A última pesquisa que eu estava agora estudando, né, sobre a endometriose, foi lançada agora esse ano, foi publicada esse ano, fala que 15 minutos de exercício, às vezes uma única sessão, já é responsável por liberar, por promover a produção de opioides endógenos, certo? Então, que geram, né, essa analgesia, essa sensação de, digamos, diminuição da dor. Então, assim, é simples o acesso ao exercício e mostrar que, às vezes, a coisa mais simples que ela pode fazer, às vezes uma caminhada ao redor do quarteirão da casa dela, já vai promover, sim, essa melhoria, né? Então, eu penso que a melhor abordagem é escutar o paciente, entender o que ela gosta de fazer e respeitar. Se ela só aguenta 30 minutos, vai fazer 30 minutos. Se for 15 minutos, explicar para ela que aqueles 15 minutos já vão ser suficientes para promover melhoria, assim, para a vida dela. Marília, como você vê essa parte dos gatilhos de dor, como você trabalha eles? Isso é uma das coisas que a gente aborda já logo na avaliação. E a gente até tem um termo para falar sobre cinesiofobia, que é aquele medo da paciente se movimentar. Então, eu não varro a casa, eu não sento de perninha de índio, eu não posso sentar no chão, levantar da cama é muito difícil. Então, quando a gente tem essa paciente com medo de se movimentar, isso acontece também muito depois da cirurgia, que a paciente acaba virando até um robozinho, com medo de abrir ponto e tudo mais. Quando a gente explica para a paciente que a dor dela não é porque nada saiu do lugar, e aí até a Alexia que falou do exemplo de hérnia de disco, quando a gente tem alguma dor na coluna, a gente fala, saiu alguma coisa do lugar, e não necessariamente, e nada saiu, mas o músculo entrou no ponto gatilho, né? Ele ativou aquele ponto de dor. Então, quando a gente passa a explicar para a paciente que ela pode fazer aquele movimento, que nada saiu do lugar, que aquele músculo, a gente vai relaxar ele cada vez mais, ela vai voltando a ter confiança nos movimentos e poder fazer os exercícios que ela já fazia. Isso é realmente muito bom, mas varrer casa é melhor ninguém varrer, deixa o marido varrer, né, Isabela? Deixar aqui abusar do marido nesse aspecto, né? Mas fala um pouquinho, Isabela, para a gente dos gatilhos da própria parte de elevadores, quando a gente faz aquele toque, pega aquela musculatura do elevador, que você pega aquele assoalho todo contraído, como trabalhar os gatilhos de dor nessa região aí? Com relação ao assoalho pélvico, né, assim, a paciente já vem com muita dor, com um processo crônico de dor, como a gente já falou aqui várias vezes, e como a Marília já colocou, né, a questão da cinesiofobia, essas mulheres têm medo do movimento, têm medo do exercício, porque acham que tudo vai levar a dor, e da mesma forma elas têm medo também de ter relação sexual, porque ela sabe que vai doer, né, ou uma dor de superfície, que a gente chama de uma dispareunia superficial, ou uma dor de profundidade. E aí ela já vai para aquela relação sexual mais tensa, com mais dificuldade de relaxar, com uma dificuldade maior de uma entrega. Então, provavelmente, além da dor da contratura do músculo, vai ter uma outra dor devido a toda essa dificuldade dela da entrega da relação sexual. Então, a gente precisa trabalhar com liberação dessa musculatura. A gente tem também medidas analgésicas que a gente pode fazer para o assoalho pélvico. Tem os dilatadores vaginais, que é uma coisa que é bem-vinda nessas pacientes, para ir trabalhando essa questão do medo da penetração vaginal. Trabalhar a pelve também ajuda muito, porque a gente sabe que o assoalho pélvico e os músculos do corpo todo funcionam em fáscia, funcionam em cadeia, né? Então, a gente pode trabalhar todas essas questões pensando mais no assoalho pélvico, né? Como você acabou de colocar. Fala um pouquinho mais para a gente do dilatador, já que você abriu o assunto sobre isso. Como que a gente faz a manipulação intravaginal? O que é o dilatador? Fala para a gente também um pouco sobre o que é o dilatador e essa manipulação intravaginal, como que é feito? Os dilatadores vaginais são modelos, né, de silicone, eles vão aumentando de tamanho e de circunferência,
e são usados muito nas pacientes que têm dor, que têm vaginismo, para a gente ir desmistificando essa questão da dor, né? Então, à medida que a gente vai fazendo a terapia manual, liberação miofascial, massagem perineal nos levantadores do ânus, obturador também, né? Muitos pacientes têm tensão além do assoalho pélvico nos obturadores, no piriforme. A gente vai trabalhando, pode ir trabalhando com os dilatadores para essa mulher ir percebendo que vai conseguir ter uma penetração vaginal, né, que ela consegue, que ela é capaz de controlar também essa ansiedade. Elas têm uma ansiedade de desempenho muito importante, né, também por conta da dor, por conta de várias relações sexuais que foram frustradas devido ao processo crônico de dor. Então, esse dilatador vai ajudar também nesse processo de dessensibilização perineal, né? Preparando essa mulher para uma nova prática penetrativa. E aí ela vai conseguindo ir para essa relação mais à vontade, mais confiante, mais relaxada, porque ela já fez todo esse treino no consultório, na fisioterapia. E você, Marília, tem dificuldade do envolvimento da paciente no uso do dilatador e na liberação para a penetração, do retorno às relações sexuais? Como você vê a parte de revitalizar a vagina das pacientes que sofreram com a dispareunia ou com vaginismo por muito tempo? Bom, cada paciente vai trazer a sua história, a sua própria questão em relação à sexualidade. Tem gente que traz muitos tabus, é uma coisa até que a gente vai falar na próxima mesa sobre os tabus da sexualidade, tudo isso que envolve, mas a gente tem um cuidado muito grande na fisioterapia pélvica com o uso desses dilatadores, que eles são próteses simulando pênis, mas como a Isabela disse, em vários tamanhos, para que a paciente se sinta segura. Então, acho que nunca na fisioterapia a gente vai impor alguma coisa. É sempre a paciente ter escolhas e ela fazer a escolha que ela se sinta confortável. E liberar para a relação sexual vai depender de cada caso. Tem paciente que já tem relação sexual e tem dor, então ela provavelmente vai ver a melhora dos sintomas com o passar do tratamento. E tem paciente que tem também essa fobia, né, para a relação sexual, como a Isabela disse, e aí sim a gente vai conversando com ela para que ela se sinta segura, que posições são melhores, para que ela tenha prazer na relação sexual. Doutora Alexandra, para a gente falar um pouquinho mais da parte da dor, a gente já falou um pouco das orientações prévias, tudo isso, mas os tratamentos medicamentosos na dor crônica, né, e o uso de procedimentos invasivos que vocês fazem, intervencionistas, os bloqueios, isso tudo, como que a gente opta, vamos dizer assim, entre as medicações analgésicas e os bloqueios? Você tem alguma sequência do que acha melhor? Isso, vamos falar de uma paciente pós-operada, que fica mais direto isso daí. Existem muitas opções de tratamento, vão desde os conservadores até os tratamentos minimamente invasivos, né, em geral. Tratamentos mais invasivos raramente são indicados para essas pacientes, só em casos realmente de muita refratariedade, quando não melhoram com os tratamentos mais usuais. Mas quando o paciente ele chega no médico de dor, eu acho que ele não tem ideia da quantidade de tratamentos que existem para contribuir com o tratamento do problema dele. Não é só o tratamento do sintoma, da dor-sintoma, mas de possibilitar um tratamento a longo prazo, né, melhorando essencialmente o problema. Eu só queria voltar um pouquinho porque vocês estavam conversando sobre cinesiofobia, sobre esse medo do movimento, né, que isso a gente vê muito nas pacientes com endometriose, muito medo de relação sexual, muito medo de voltar para a prática da atividade física ou permanecer bastante tempo sentado, coisas que normalmente causam dor nessas pacientes. O nosso corpo ele é muito bom em gravar eventos de sofrimento, de dor, e memorizar isso, né, de uma maneira mais profunda. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro, quando teve o ataque da Torre Gêmea, você lembra o que você estava fazendo? Sim. Provavelmente vocês sabem. Mas que foi um evento marcante de sofrimento, né, e dor. Agora, se eu perguntar para vocês o que vocês estavam no seu aniversário de 12 anos, eu acho que você não vai lembrar. Que foi um evento super feliz e importante na vida de vocês. Então, o nosso corpo ele é muito bom de gravar esses sofrimentos, esses momentos, e de ruins.
E quando o paciente ele vai experimentando, a paciente, mês após mês, aquela dor, aquela limitação, ela vai fazendo associações e conexões que elas viram já, não são mais conscientes. A dor relação sexual é dor. E aí, naquele momento, já sem pensar, ela já associa a relação sexual à dor e já tenta evitar. E assim acontece com o movimento, acontece nas atividades do dia a dia, e ela vai tirando essas atividades prazerosas, uma por uma, da rotina dela. E isso não é fácil da gente tirar da paciente, porque aquela relação, aquela conexão já foi feita. Então, é um trabalho longo, um trabalho persistente, passo a passo, comemorando cada vitória que a gente vai conseguir, que essa paciente que sofre tanto, já tem tanta limitação, tenha realmente uma mudança na qualidade de vida dela como um todo. Né? Não só diminuir medicamento, não só conseguir voltar a trabalhar, mas de uma maneira geral, conseguir dormir melhor, conseguir se alimentar melhor, conseguir fazer as atividades físicas, conseguir ter relação, conseguir se aproximar novamente do parceiro dela. Bom, fugi totalmente da pergunta, né? Mas agora eu vou voltar aos tratamentos. A gente tem tratamentos medicamentosos. Os tratamentos medicamentosos, eles são guiados principalmente com o diagnóstico do paciente. O que eu quero dizer isso? Se o paciente ele tem no pós-operatório uma dor predominantemente muscular, a gente vai atacar com relaxantes musculares tópicos, sistêmicos por via oral, supositórios, gel, óvulos vaginais. Então, a gente, dependendo do músculo acometido ou dos músculos acometidos, a gente vai tentar, junto com a fisioterapia, ir quebrando, né, essas barreiras, ajudando a melhorar essa funcionalidade muscular. Lembrando que o músculo contraído não é um músculo saudável, é um músculo doente, que não exerce a função dele de uma maneira adequada. Então, a gente vai dar medicações que vão favorecer o trabalho da fisioterapia, ao relaxamento muscular e a melhora de sintomas. Totalmente diferente se o diagnóstico for de uma sensibilização. Por exemplo, então o paciente ele já fazia fisioterapia antes da cirurgia, foi super bem preparado para a cirurgia, fez a cirurgia, já está com o assoalho pélvico bem trabalhado, se desenvolvendo bem na fisioterapia, só que ele continua com uma dor contínua, uma dor que radia para as costas, para a perna, às vezes em queimação, às vezes em cólica. E aí a gente diagnostica uma dor que a calcinha incomoda, que não consegue usar calça, uma calça que aperta um pouquinho mais já é desconfortável. Então, ele vai dando dicas para nós de que aquela dor que se perpetuou após a cirurgia, ela é uma dor causada por um quadro de sensibilização, sobre essas disfunções neuronais que eu conversei com vocês, né, desse sistema que transmite a informação de dor. Aí a gente já vai optar por tratamento totalmente diferente, que aí são alguns tipos de anticonvulsivantes, alguns tipos de antidepressivo, que são escolhidos para tratamento da dor, além de analgésicos mais fortes também, que podem ser associados dependendo de cada paciente. Importante que todas essas escolhas elas são feitas juntos com o paciente, respeitando a vontade dela, o estilo de vida dela, as crenças que ela acredita. Então, isso hoje em dia está muito já bem enraizado, né, no tratamento da área da saúde. Isso tem que ser uma decisão tomada junto com o paciente. Se ele não quer tomar remédio, existem alguns fitoterápicos que ajudam no relaxamento muscular. Existem medicações tópicas que contribuem muito com o relaxamento muscular, assim como os quadros de sensibilização. Então, nada vai ser imposto, né? Isso é uma decisão em conjunto, e quando a gente está junto com o ginecologista, junto com o fisioterapeuta, o ideal é que todo mundo faça parte também dessa decisão. E a gente tem também alguns procedimentos minimamente invasivos, como injeção de toxina botulínica nesses músculos acometidos. E aí, eu sempre falo para os meus pacientes que essa administração de toxina botulínica, ela não resolve o problema. Nunca mais vou fazer fisioterapia. Vou fazer isso e não vou mais fazer fisioterapia. Não. Ela ajuda quando o paciente ou ele não está conseguindo começar a fisioterapia pélvica por causa da dor, ou quando ele não está conseguindo evoluir, ele estagnou no tratamento fisioterápico. Aí a gente tem essa ferramenta para, junto com a fisioterapia, tratar essa disfunção miofacial. E existem muitos outros procedimentos também para tratar sensibilização, bloqueios de plexo, neuroestimulação, aí para ajudar os pacientes a ter uma melhor qualidade de vida. Importante a gente salientar, então, que são grupos diferentes de medicamentos usados, às vezes, de forma conjuntas, que a gente fala sinérgicas, para um efeito final,
e podendo partir, por último, até para uma intervenção, um bloqueio do nervo provisório, com a toxina botulínica, alguma coisa. Então, existem várias opções medicamentosas e realmente a médica da dor é a que é habituada e habilitada a usar cada uma dessas coisas. E deixa eu só da mesma forma como a gente tem... Só vou complementar uma coisa assim. Então, o importante é a gente frisar aqui que o nosso tratamento, ele não é um tratamento, é paliativo, porque às vezes acho que o paciente, quando o ginecologista encaminha para o médico de dor, fala assim, quer dizer que eu não tenho mais jeito, ele desistiu de mim. Não, não é isso. É diagnosticar outros problemas, outras doenças, vamos colocar assim para ficar mais claro, que estão causando dor e que precisam ser tratadas em separado. Então, esses medicamentos, eles são terapêuticos, eles não só são sintomáticos. Lógico, eles são realmente complementares, cada um dos medicamentos e cada um dos eventos são complementares, né? Eu ia falar desses eventos complementares da parte de exercício físico aí com a Érica, né? Para ela abordar também a diferença entre você fazer a musculação, um exercício de corrida, uma dança, então que cada exercício trabalha de uma forma e uma interação não só muscular, mas quanto social e quanto o envolvimento da paciente. Então, fala um pouquinho sobre os diversos tipos de exercício e como a gente envolve diferente a paciente que precisa de alguma atividade. Só complementando também que a atividade física, o exercício físico, ele é um tratamento não invasivo que não tem fim, né? Na verdade, que às vezes a aluna ou o aluno, o paciente chega perguntando, professora, eu vou fazer até quando, né? Eu estou com endometriose, eu tenho que fazer até quando? Então, eu digo que só tem data de início, não tem data de término. A atividade física, ela precisa ser um hábito ali cultivado, né? Então, regularmente. E existem inúmeros tipos de exercício físico que podem beneficiar o aluno, a paciente. Você tem a prática de exercícios aeróbicos, como a dança, a caminhada, a corrida. Você tem a parte de treinamento de força, que é o treinamento resistido, onde você pode fortalecer a musculatura através da musculação ou do uso de pesos livres, ou às vezes até mesmo do próprio Pilates. A parte de mobilidade articular, porque quando a gente fala de saúde, a gente tem que contemplar alguns aspectos importantes do exercício físico. Você tem que contemplar o aspecto aeróbico, o aspecto neuromuscular e o aspecto da mobilidade articular. Então, é importante que o seu programa de exercícios ele contemple um pouco de cada um desses aspectos, para que você possa se beneficiar dos efeitos benéficos do exercício aeróbico, da melhoria da resistência aeróbica, do fôlego, da melhoria do tônus muscular, através do treinamento de força, onde dentro da endometriose você vai conseguir ativar a tua musculatura de forma correta, né? Como eu comentei, né? Existe às vezes uma hipertonia daquela musculatura, né? A dor crônica pélvica, ela causa aquela contratura, aquela hipertonia, aquela defesa. Então, aquilo ali não quer dizer que tenha de força. Existe ali uma disfunção dentro daquela região e a gente vai regular ali aquela função, dosando exercícios de mobilidade articular, com alongamentos, com liberação miofacial, como eu exibi no vídeo, né, usando os rolos de liberação, e também com exercícios de força. Então, você vai dosando, né, o alongamento, exercício de força, e tudo respeitando ali o que o paciente, o que a paciente te traz, o limiar de dor dela é que vai ser ali, digamos, o parâmetro principal e o que ela relata, digamos, prazer. A doutora estava comentando, né, da memória do nosso corpo, então algo que eu pontuo bastante é você associar o exercício físico a experiências positivas, né, para que você possa causar naquela paciente aquela memória positiva, para que ela não pense, nossa, vou ter que me exercitar aí ela lembra de dor, ela lembra de sensações ruins. Então, você trazer essa memória positiva, contemplando esses aspectos relevantes da saúde. Força, a resistência aeróbica e a mobilidade articular. Bom, eu estava olhando o relógio aqui, o tempo voou, então vou ter que pedir para que todo mundo termine fazendo suas considerações rapidinhas finais, aí umas dicas finais para a gente. Vamos começar com você, Isabela, pode falar? Quando a gente está falando do que a gente gosta, né, passar rapidinho, né? Foi ótimo, tá mais um ano aqui. Sempre muito bom falar do que a gente gosta, de tentar alcançar mais mulheres, mais pessoas, para que dor não é normal, sentir dor não é normal, nenhum tipo de dor não é normal, né? Então,
temos aí um arsenal de terapêuticas, né, e a fisioterapia é uma delas, que a gente já deixou aqui bem claro, né, tanto eu quanto a Marília, que a fisioterapia, tanto no pré quanto no pós-operatório, é bem-vindo, e também naquelas pacientes, né, do tratamento conservador, a gente pode ir, deve ir acompanhando essas pacientes ao longo dos anos, né, de acordo com a sintomatologia, com queixa, com a realidade de cada uma. Queria mais uma vez agradecer o convite, foi um prazer, é um evento fantástico. Marília? Bom, vou nem complementar, porque a Isabela falou super bem, então, mais uma vez quero agradecer por estar aqui, por a gente ter essa possibilidade de divulgar a fisioterapia pélvica, e que, mulheres, isso não é só fazer exercício na bola, isso não é só fazer choquinho, não é contrai e relaxa, é um tratamento individualizado, feito especialmente para você, no seu sintoma específico da endometriose. Ela vai trazer muita qualidade de vida. Então, essas são as minhas palavras. Érica? Queria agradecer, primeiramente, ao convite, dizer que é uma enorme honra estar aqui participando desse evento com profissionais tão importantes e que contribuem tanto para a melhoria da qualidade de vida das mulheres, porque eu penso, e aí entra a minha fala com o profissional de exercício, é que o exercício físico ele vai ajudar tanto a tratar como a prevenir a endometriose. E que nós, cada um de nós profissionais, com as suas devidas ferramentas, podemos resgatar a qualidade de vida dessas mulheres, né? Que eu acredito que é isso que deve ser fundamental, é a gente resgatar o prazer da vida, a qualidade de vida e trazê-la de volta, né? Para esse contexto social, para que ela possa se beneficiar de tudo que a vida pode oferecer juntamente com o exercício. Alexandra? Gostaria de agradecer a oportunidade de conversar aqui, estar com esses excelentes profissionais também, e falar um pouquinho, mostrar um pouco do meu trabalho. Mas eu queria deixar um recado aqui sobre, muitas vezes a gente foca numa doença, né, e chega numa busca incessante por tratar aquilo, e que realmente é muito importante, né? O tratamento daquela doença é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que o objetivo, na verdade, é ter uma vida mais saudável. É a saúde que nos provê fazer as coisas que a gente gosta da nossa vida, né? Estar com nossos filhos, viajar, ir passear, fazer as atividades que a gente gosta, trabalhar. Então, o foco tem que ser, claro, a gente tratar a doença, mas para ter uma vida saudável de uma maneira geral. E olhar para o sono, para a atividade física, para as conexões interpessoais que essa pessoa tem, de uma maneira para a alimentação, que vocês já conversaram aqui, que é super importante, tanto no tratamento da endometriose, mas também para uma vida mais saudável e com mais longevidade. E a gente começar a enxergar também o nosso corpo de uma maneira muito mais integral, não só a própria pessoa, né, o paciente, mas também os profissionais de saúde, tentando não só tratar a doença, mas a pessoa que a gente está tratando. Eu queria agradecer também muito a vocês, que vocês se tornem realmente protagonistas do tratamento, que a dor crônica, o protagonismo não é só do médico ginecologista, no nosso caso, falando de endometriose. Vocês, como reabilitação e retirada da dor, são super importantes. Então, não podemos nunca falar sobre endometriose ou nenhuma doença crônica que a mesa não esteja vocês sentadas. Muito obrigado, Patrick, ao Vivendo. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Espero que tenhamos atingido todos os objetivos aí.